Olá, tudo bem? Pessoal, o meu nome é Bianca. Eu sou formada em Letras, Português e suas literaturas correspondentes. Essa é a minha primeira licenciatura. E agora eu estou cursando a segunda licenciatura na Uninter, em Pedagogia. Esse será o nosso plano de aula, de forma online devido à pandemia do Covid-19. Olá, meu nome é Giniane, sou aluna da Uninter. A minha primeira licenciatura foi em Geografia. Estou cursando a minha segunda licenciatura em Pedagogia. Olá, o meu nome é Janaína e eu sou aluna da Uninter. A minha primeira licenciatura é em Educação Física e eu estou cursando a segunda licenciatura em Pedagogia. Olá, meu nome é Michele, eu sou aluna da Uninter. A minha primeira licenciatura foi em Matemática e agora estou cursando a segunda licenciatura em Pedagogia. Os procedimentos da multiplicação é entender que a multiplicação nada mais é do que a soma de uma quantidade. Elas podem ser iguais ou não. Podemos observar então que 5 mais 5 mais 5 mais 5, a quantidade 5, ela aparece 4 vezes. Essa operação, ela pode ser representada facilmente como 4 vezes o 5 é igual a 20. Sendo assim, o 5 deve ser somado 4 vezes. Uma das maneiras mais simples para ensinarmos os primeiros passos na aprendizagem da multiplicação é utilizar materiais concretos para facilitar no aprendizado. Parte da construção do conhecimento se dá na interação entre os alunos e é interessante propor uma atividade prática que o estimule na construção do conhecimento de uma forma lúdica, utilizando os jogos e os trabalhos em grupo. Jogos de cartas com figuras, eles podem ser confeccionados pelos próprios alunos e também podem ser utilizados como materiais concretos. O professor não deve se limitar a transmitir conteúdos, mas sim favorecer a atividade mental do aluno, observar o mesmo, identificar conhecimentos prévios para aplicar metodologias que o estimule no seu aprendizado. Logo após a introdução da adição e da subtração estão as operações de multiplicação e de divisão. E hoje vamos trabalhar com a multiplicação. Sabemos que os indivíduos, eles se desenvolvem intelectualmente a partir do meio que os cercam. Então, vai depender dos exercícios, dos estímulos que os cercam, que será realizado com esse indivíduo. Mas mesmo dependendo do meio que o cerca, a sociedade que o cerca, vai depender do próprio indivíduo, né? Tudo vai depender da ação do sujeito sobre o objeto. Então, como o sujeito vai reagir a tal estímulo? Cada sujeito vai reagir de uma maneira, independente dos meios e que ele está inserido na sociedade. A aquisição do conhecimento evolui conforme o próprio indivíduo também evolui. Segundo Piaget, a inteligência é um mecanismo
de adaptação do organismo a uma situação nova. Podemos fazer uma referência a Vygotsky, que desenvolveu a teoria cultural. No processo da aprendizagem, ele defende que o meio em que o indivíduo está inserido atua influenciando diretamente no seu desenvolvimento. Pedro ganhou um morango. Ana também ganhou um morango. No total, eles ganharam 2 morangos. Ou 2 vezes 1, que é igual a 2. Pedro ganhou 2 laranjas. Ana também ganhou 2 laranjas. No total, eles ganharam 4 laranjas. Ou 2 vezes 2, que é igual a 4. Pedro ganhou 3 maçãs. Ana também ganhou 3 maçãs. No total, eles ganharam 6 maçãs. Ou 2 vezes 3, que é igual a 6. Pedro ganhou 4 lápis. Ana também ganhou 4 lápis. No total, eles ganharam 8 lápis. Ou 2 vezes 4, que é igual a 8. Pedro ganhou 5 bolas. Ana também ganhou 5 bolas. No total, eles ganharam 10 bolas. Ou 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, a nossa atividade vai acontecer da seguinte forma. Nós vamos ter uma conversa prévia com as crianças, conversando sobre a multiplicação, e em seguida, depois desse conhecimento e vendo, né, o nível de conhecimento deles, nós vamos separar os grupos nas turmas com até 5 alunos. Grupos menores fica mais fácil para que eles todos participem. Depois dessa separação, nós vamos sentar com os alunos e confeccionar cartinhas numeradas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar papel sulfite, tesoura sem ponta, canetinha, lápis de cor. E vamos fazer uma cartinha com o número 1, por exemplo, e colocar uma estrelinha. Ou o número 2, 2 estrelinhas, ou o desenho que o aluno escolher. Assim, a gente pode trabalhar com eles, além da criatividade, a coordenação motora. E porque a gente vai pintar, traçar, e vai ficar uma aula mais divertida. Depois que nós confeccionarmos as cartinhas, todos os grupos, nós vamos montar 2 bloquinhos de carta. Então, vai ter o bloquinho 1 e o bloquinho 2. Com esses bloquinhos, um dos bloquinhos vai ser o multiplicador e o outro bloquinho, o número que será multiplicado. Então, os grupos vão tirar lá, do bloquinho multiplicador, o número 2, e do bloquinho multiplicado, que será o número multiplicado, o número 3. Então, ele vai colocar no papel sulfite 2 vezes 3. Todos os grupos vão fazer dessa forma. O grupo tem que colocar no quadro, né, na lousa, essa multiplicação. E como que eles vão chegar ao resultado? Nós vamos levar para a sala copinhos plásticos e palitos de madeira. Então, ele pode usar os copinhos plásticos para representar o multiplicador e os palitinhos de madeira para representar o número multiplicado.
Dessa forma, com o material concreto, fica mais fácil para que eles consigam fazer as contas e cheguem ao resultado alcançado. Depois que eles fizerem isso, eles vão colocar numa folha sulfite e apresentar para os demais colegas da turma. Então, assim, é todo um processo que vai ser feito desde a confecção da cartinha até a interação com o professor e com os demais alunos. É bom a gente deixar todas as regras, né, bem claras para os alunos, porque eles têm uma certa competitividade, eles gostam, né? Então, a gente vai deixar tudo bem certo, as regras, passar a atividade e fazer com que todos os alunos participem. É interessante que todos participem, tá? Todos os grupos, apesar que é uma competição para ver quem vai terminar primeiro, quem vai entregar a atividade corretamente, mas é interessante que todos os integrantes do grupo participem. Conforme as atividades forem passando, é interessante que a gente vá aumentando o grau de dificuldade, né? Então, se hoje a gente usa copinho plástico e a madeira para representar esses números, numa próxima aula a gente pode não usar. Que daí a gente vai tentar entender se o aluno está conseguindo realmente raciocinar a conta matemática de acordo com o que está descrito lá no quadro. E fica mais fácil para que eles consigam desenvolver esse raciocínio lógico. Este jogo que a Janaína apresentou é excelente para uma melhor compreensão das operações matemáticas pela criança. Além do material que foi utilizado, pode ser solicitado para que a criança traga alguns materiais antecipadamente, como, por exemplo, lacres de tampinhas, rolhas, cartões de papel, palitos. É interessante que esse material seja em grande quantidade e que a criança possa manuseá-lo livremente. Utilizar também os copos plásticos. Pode confeccionar material utilizando rolinhos de papel higiênico, já discriminando as equipes por cores. O professor pode utilizar como representação numérica as cartas de um baralho. E também é importante que sempre seja ou colocado em uma lousa no quadro da escola ou através de um cartaz a representação matemática, para que a criança possa visualizar. Além de todo o manuseio do material e a conclusão que a criança chega no resultado final, é importante que a criança sempre descreva a operação matemática de forma numérica. Concluindo, ensinar e aprender através de jogos e brincadeiras lúdicas faz com que a criança aprenda de uma forma mais fácil e com melhor compreensão da atividade que ela está desenvolvendo.